aceitou o convite, entendeu a convocação e chegou a este lugar. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no tema dessa festividade, oração e gratidão. Eu entendo que o tema de uma festividade é algo bem sério. A direção que o Senhor dá para um pastor da igreja, um líder, é algo que precisa ser respeitado, porque quando Deus dá direção para o líder, é sinal de que Ele quer falar em cima daquilo e nós não podemos falar o que queremos, mas transmitir aquilo que o Espírito de Deus quer falar. E confesso que hoje, meditando nesse texto, o texto que é o tema, eu levei algum tempo para entender a revelação dessa palavra. Já tinha lido antes, mas nunca ministrei nesse tema, então hoje eu estou sendo agraciada, presenteada com a revelação desse texto e quero louvar a Deus por isso. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 36. Diz assim a palavra de Deus: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o seu marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos, e ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Senhor, tributamos a Ti honra, glória, louvor, porque o Senhor merece toda honra, toda glória e todo louvor. Te louvamos e bendizemos pela oportunidade de estarmos na Sua casa, Senhor, para sermos ministrados pela Tua palavra. Te pedimos agora que através do Espírito Santo a Tua mensagem seja revelada, que toda vaidade humana caia por terra agora, que todo roubador da palavra seja manietado e que somente o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar, que as nossas mentes e os nossos corações estejam totalmente rendidos, cativos a ouvir a Tua voz, ao entendimento da Tua palavra. Faz como Te apraz, oramos assim porque cremos no precioso nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Como eu disse, já havia meditado, encontrado esse texto, mas nunca havia me debruçado sobre ele para ministrar dentro desse texto. E quando eu vi o tema, e é a bandeira da igreja para o ano de 2023, eu vi que é um grande desafio, oração e gratidão. Mas é a realidade de que a porta do Senhor não teve reforma e a porta da vitória, o resultado da direção continua a mesma, porque toda a igreja que ora, o resultado é gratidão. Olha para quem está do teu lado e diz: se você quer ter um coração grato, não pode sair do caminho da oração. É a oração que nos leva para a gratidão. Mas como já foi dito aqui pelo pastor que preside esta igreja, nós precisamos entender, nós precisamos compreender o conceito das coisas. Quando nós olhamos para essa palavra, a expressão oração, nós vamos entender, nós vamos compreender que a palavra oração aponta para a expressão da dependência de Deus. Quando nós lemos essa palavra, entendemos a convocação dos céus, a igreja do Senhor, a oração é Deus dizendo, é a expressão da sua dependência, da dependência da igreja na terra, do Deus que governa não só no céu, mas sobre a terra. Olha para quem está do seu lado e diz: essa festividade é a convocação para a dependência de Deus. Entenda isso aqui. Quando nós olhamos para a palavra gratidão, nós vamos entender que o significado dessa palavra é o reconhecimento de um benefício recebido. O que é isso para nós que somos servos de Deus? É saber quem Deus é e o que Ele já fez. Eu vou repetir isso aqui. Gratidão é o reconhecimento de um benefício recebido. O que isso representa para nós? É saber quem Deus é e o que Ele já fez. Você entendeu isso aqui? Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Entregou o seu único filho por amor de mim e por você. Olha para quem está do teu lado e diz: de fato você está com o coração grato? Tem motivo para agradecer?
É o reconhecimento de um benefício que nós já recebemos. Entenda isso aqui. Quando nós lemos o texto escolhido, o segredo da vitória dessa mulher ser perseverante está exatamente na revelação, na revelação do início do texto. Quando você lê a palavra, você vai ver que a Bíblia diz assim, ó, havia uma profetisa, e o nome dela era Ana, e o nome dela ela era profetisa, mas tinha identidade, tinha um nome, entendeu? A identidade dela, entenda bem, ela era profetisa, mas ela tinha uma identidade real, ela tinha um nome, olha isso aqui, o nome dela era Ana. E aí a palavra segue dizendo, filha de Fanuel, olha isso aqui. Ela não é uma pessoa que não tem origem, ela tem uma linhagem, ela tem um pai, entendeu? Eu estou pregando para as filhas do rei, porque são filhas e têm um pai. Eu vou liberar isso aqui, tem uma identidade real e tem um pai. Ela era filha de Fanuel. A palavra segue dizendo que ela era da tribo de Azer. Está dizendo, de fato e de verdade, ela tem uma origem. De fato e de verdade, ela tem uma origem. Alguém pode pegar a Bíblia e ler, e alguém que não tem conhecimento, entenda bem o que eu disse, que eu falo de conhecimento. Eu não falo só da teologia, eu falo da graça de Deus, eu falo da visão espiritual. Pode achar que é só mais uma escrita. Mas se a Bíblia está fazendo questão de falar da raiz genealógica dela, está dizendo, esse é o segredo do resultado da vida dela. Olha isso aqui. Ela tem pai e ela pertence a uma tribo. A tribo de Azer. Ponto. Quando você segue o texto, diz assim, olha, ela era bem idosa. Idade avançada. Diante dos olhos humanos, final da vida. Diante da natureza normal da vida, natural da vida, final da vida. Bem idosa, olha isso aqui. Tinha vivido no passado com o marido por 7 anos. 7 anos ela se casou, não fala se teve filhos, não fala de filhos, fala que ela foi casada por 7 anos. Agora era uma viúva de 84 anos. A Bíblia fala assim, ó, 7 anos ela teve um companheiro. Mas depois, o restante da vida dela, já agora com 84 anos, ela não deixava o templo. Olha isso aqui, mas adorava noite e dia. Eu quero te lembrar, ela já era uma anciã de 84 anos, mas tinha vigor para estar no templo, adorando não só de dia, adorando não só à tarde, mas a Bíblia diz, adorando noite e dia. Olha isso aqui, ela não deixava o templo. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que muitas vezes nós hoje não alcançamos nem a idade de 80 e deixamos tanta coisa. Aliás, deixamos o templo para não deixar tantas coisas. Vamos melhorar? Deixamos o templo para não deixar tantas coisas, deixamos a adoração para não deixar tantas coisas, mas quando eu olho para o livro da palavra de Deus, para este livro que é a palavra de Deus, que é a instrução de Deus, eu vejo uma anciã de 84 anos que deixou tudo, mas não deixou a adoração. Quando eu olho para a palavra de Deus, ela é expressa em dizer, não deixava o templo, mas adorava dia e noite. Como que ela adorava? Com jejum e... Irmão, eu não falei propósito, não está escrito propósito, está escrito jejum. E se está escrito na palavra de Deus, ela era uma anciã que jejuava. Jejum é abstinência total de alimento e de bebida, entende isso aqui? Nem água e nem comida. Uma anciã que consagrava a vida aos 84 anos com jejum, vou repetir, propósito você elimina alguma coisa, mas jejum é separação total. É alguém que está dizendo, eu estou no final da minha vida, mas eu começo, mas eu termino como comecei, santa e separada. Olha para quem está do teu lado e diz, separação total. Entenda isso aqui.
Aí você vai lendo isso aqui, olha isso aqui. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Que horas é essa que ela chegou? Chegou na hora profética. Na hora que o resultado da oração, a resposta da oração, estava sendo apresentado ao templo. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, quem ora não perde a hora. Parece engraçado, mas não é não. É Deus dizendo, você vai chegar na hora certa. Você vai chegar na hora certa. Naquela hora em que o menino Jesus estava sendo consagrado, apresentado, ela chega para dar glória a Deus, para oferecer a Deus o culto de gratidão. Quem foi que conduziu ela? Foi o Espírito de Deus. Quem foi que revelou ela a hora certa? É porque quem anda de joelhos dobrados, meu irmão, nunca perde a hora, é guiada pelo Espírito. Chegou na hora, e olha isso aqui, e falava a respeito do menino a todos que esperavam. Na sua boca tinha as boas novas sendo anunciadas. Só que quando nós olhamos para esse versículo, do 36 ao 38, 36, 37 e 38, 3 versículos definem a história de uma mulher. Uma história que hoje é tema de congresso. Uma história que encontrou espaço na Bíblia. 3 versículos. E alguém achando que para aparecer precisa de um livro inteiro. 3 versículos. Porque quando você lê os 3 versículos, tem tudo o que precisa dentro de 3 versículos. Eu vou liberar uma palavra para quem ainda tem dúvida. Você não precisa de um livro, vamos lá? Você não precisa de muita coisa, você só precisa daquilo que é essencial. Você só precisa do Pai, você só precisa de uma vida de oração e você precisa ter um coração grato para ter a tua história escrita. Vamos lá? Isso aqui não é obra do acaso. Isso aqui é um propósito divino. Quando a Bíblia diz o nome dela, quando a Bíblia fala de quem ela é filha e da tribo que ela é, da tribo que ela pertence, a gente vai entender o resultado de uma vida perseverante. Já foi dito aqui algumas coisas pelo pastor dessa igreja, e eu vou reproduzir aqui segundo a revelação que o Senhor falou ao meu coração. Porque a gente só consegue entender o segredo de uma vida perseverante. O segredo de alguém que deixou tudo, mas não deixava o templo quando a gente sabe, quando a gente olha para a raiz. A gente só consegue entender uma árvore que produz fruto em todas as estações quando a gente olha para o fundamento desta vida. E quando eu olho, eu vou lembrar que, de fato e de verdade, ela é da tribo de Azer, a tribo que era fruto de uma disputa, como foi dito pelo pastor, e de 2 irmãs, Raquel e Lia. Mas agora, olha aqui, é a serva de Lia, Zilpa, que vai gerar o segundo filho para Jacó. Olha para quem está do teu lado e diz assim, você não é o resultado da disputa. Você não é o resultado da disputa. Você é a resposta para o reino. E que enquanto os homens disputam, Deus revela resposta para o reino. Entenda isso aqui. Deus não traz resposta para disputa. Deus traz resposta para o reino. Enquanto elas estão disputando, Jesus está dizendo, vai gerar o meu propósito. Olha aqui para mim. O 8º filho de Jacó. Enquanto elas disputam, Deus está dizendo, eu estou formando minhas tribos. Enquanto elas disputam, Deus está dizendo, eu estou constituindo o meu propósito. E da filha da serva nasce agora o 8º filho de Jacó. Olha isso aqui. E vai colocar o nome dele de Azer, que aponta para a felicidade, como já foi dito, que aponta para a alegria, dizendo no meio da disputa, no meio da guerra, no meio de uma realidade, ainda dá para gerar alegria, ainda dá para gerar alegria, olha, alegria, que aponta também, nós podemos dizer, para bem-aventurado, nasceu um bem-aventurado. Nasceu um rapaz feliz, nasceu a alegria, a felicidade. E quando a gente fala de bem-aventurado, a gente lembra logo de Mateus 5, né? O monte das bem-aventuranças. É Deus dizendo, eu não arranco da sua vida as adversidades, mas no meio delas eu te faço ser bem-aventurado.
Quando eu olho para esta palavra, para esta revelação, eu vejo a aplicabilidade, a aplicação dessa tribo na vida de Ana. Por quê? Porque num tempo de tanta dificuldade, como já foi dito aqui, e ela já não tem marido, você imagina a dificuldade para ela sobreviver? Você imagina? Só que quando eu leio esses 3 versículos, eu vejo que ela não sobreviveu, ela viveu. Sobreviver é disputar, mas viver é plenitude. Porque para sobreviver lá fora, mas quem está dentro não sobrevive, vive a plenitude da palavra. Olha isso aqui. A palavra de Deus diz que ela é resultado de felicidade, que ela é da raiz da felicidade, da bem-aventurança. Então você já consegue entender que a alegria dela não está baseada no marido ou no filho, que a alegria dela não está baseada naquilo que ela tem, mas naquilo que ela é. Ela é da raiz da tribo de Orebadacaio de Azé. A raiz dela é a alegria. Entenda isso aqui, você começa a entender que num tempo em que as pessoas buscam a alegria, o contentamento naquilo que precisa se ter, nas coisas materiais. Num tempo em que as pessoas buscam a sua felicidade, a sua realização numa nova conquista. Ana é a resposta para o reino, que a felicidade não está em nova conquista. Ana é a resposta para o reino, que para ser feliz não precisa de realizações terrenas, que a felicidade está em Jesus Cristo. Olha isso aqui. A palavra de Deus é quem diz isso aqui, que ele é da tribo da felicidade. É por isso que não é um marido que vai arrancar, deixá-la triste. É por isso que não é um filho que ainda não está na presença que vai roubar a alegria dela. É por isso que não é uma casa própria que ela ainda não tem, que vai tirar o louvor da boca dela. É por isso que um diagnóstico contrário, ainda que sem voz, sussurrando, não tira a esperança dela, porque ela não está baseada naquilo que ela tem, ela está baseada naquilo que ela é. Ela sabe, que mais do que ter é ser. Olha para quem está do teu lado e diz: você tem pai, você é a filha do rei. Ana nos ensina isso. Quando você continua vendo, você vê que esse menino recebeu essa primeira bênção através do nome. Mas quando você pega a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 49, você vai ver a bênção que foi imposta por imposição de mãos de seu pai Jacó com a tribo de Azer. Aí você vai entendendo por que uma mulher com 84 anos não parava de adorar dia e noite, não parava de jejuar, de consagrar a vida. Livro de Gênesis, capítulo 49, verso 20. A bênção de Azer em um versículo. A bênção liberada sobre Azer em um versículo. Olha isso aqui. E Azer, o seu pão será abundante, e ele produzirá delícias reais. Jacó, com seus olhos já fechando, vai impor as mãos sobre Azer e vai dizer: Azer, que o seu pão seja abundante e as suas delícias sejam reais. Você olha para esta verdade aqui. Delícias reais é só para quem faz parte da realeza. Delícias reais é só para quem faz parte da realeza. O pai liberou para Azer dizendo que nunca falte o pão. Que nunca falte o pão, que o seu pão seja em abundância, que nunca te falte o que é necessário. Você não entendeu, não? Você acha que é obra do acaso quando o Senhor Jesus vai nos ensinar a orar? Mateus 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está dizendo: eu quero o que me é necessário, eu quero o pão vivo, eu sou o pão vivo. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo. Olha para quem está do teu lado e diz: essa mulher não buscava coisas, ela tinha a bênção do pão abundante. Ela tinha a bênção do pão abundante.
E mais o que o pai disse? Que as suas delícias sejam reais. Você vai receber a bênção de quem anda na realeza. Se você pega essa palavra real, você também pode aplicar. As suas delícias não serão temporárias, fictícias, ilusórias, mas elas serão reais. Olha no olho dessa irmã que está do seu lado. Se você desejar, segura na mão dela e disse: delícias reais. Em um capítulo, a bênção do pão abundante, delícias reais. É Deus dizendo: vai ter suprimento e vai ter surpresa. O rebadacai. Vai ter suprimento e vai ter surpresa. Quando olhamos, quando olhamos para a vida de Ana, nós entendemos porque uma mulher sem marido, porque uma mulher sem filho, não tem relato de que passou falta de alguma coisa. Porque ainda que os dias tenham sido difíceis, e a história e a cultura vai dizer que ela conseguiu permanecer, ser constante, firme, sempre avante. Entenda isso aqui. Por quê? Porque o sustento dela não era por aquilo que era externo. Ela era sustentada pelo pão abundante. Ela esperava o pão vivo do céu. Ela entendeu que não são coisas terrenas que podem trazer as minhas realizações, mas é abrindo mão do pão da terra para receber o pão do céu. É no jejum, é na oração, é na dependência de Deus. Só essa bênção já era o suficiente para entender porque que Ana era uma mulher diferente. Mas só que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 33, verso 24, que Moisés vai impor as mãos também, vai liberar uma palavra, vai liberar a bênção sobre Azer. E a bênção que ele vai liberar sobre Azer é o seguinte: bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos. Primeira bênção que Moisés vai liberar sobre a tribo de Azer é a bênção da família. Eu vou repetir isso aqui. A primeira bênção que Moisés vai liberar sobre a tribo de Azer é a bênção da família. Bendito seja entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos. O que Moisés está dizendo é: alguém pensa que você foi resultado de competição, de uma briga familiar, mas sobre você, eu libero a bênção entre os seus irmãos. Os seus irmãos vão favorecer você e não vão competir com você. Você está entendendo? Foi como já foi dito pelo pastor que olha para a irmã que está do teu lado e diz: nós estamos na bênção da comunhão. É na comunhão que Deus ordena a bênção. A bênção da família. Não vai ter guerra. Não vai ter divisão, mas que você seja favorecido entre os teus irmãos. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Moisés não parou aí. Olhou para Azer e disse o seguinte: que ele seja favorecido pelos irmãos e que os seus pés sejam banhados de azeite. Você acha que isso é uma bênção comum? Pés banhados de azeite? Já para o dia de hoje não é comum. Se óleo está caro, tu imagina azeite. Banhar pé com azeite? Eu vou repetir isso aqui só para você entender, porque às vezes a gente acha que bênção é carro zero, bênção é 300 milhões na conta. É bênção também, meu irmão, dependendo se você souber administrar, senão vira maldição. Mas a palavra liberada daquele líder, o libertador, para você é algo que ninguém teve. Seus pés banhados pelo azeite. Sabe o que Moisés está dizendo? Azeite nos pés? Caminho, conduta e caráter. É o CCC de Deus. Teus pés banhados pelo azeite. Pés banhados pelo azeite fala de caminho. Pés banhados pelo azeite fala de conduta, comportamento e fala de caráter. Tem essa bênção aqui na abertura deste congresso hoje. Que os seus pés sejam banhados pelo azeite.
Não adianta ter boca ungida, saber pregar e os pés não estão banhados pelo azeite. A boca fala, mas os pés caminham por caminhos tortuosos. A boca fala bonito, mas a conduta de vida é totalmente dilacerada. A boca sabe tudo. Ah, mas o caráter aonde está? Ah, mas Moisés olha para Zé e disse assim: sobre você caminhos santos, sobre você cultura do céu, a conduta do céu, sobre você caráter de Deus. Entendeu não? Não basta ser homem de Deus. Não é o suficiente ser mulher de Deus, tem que ser santo homem de Deus e santa mulher de Deus. Não basta estar aqui no congresso, rebadacaio. Não basta estar uniformizado lá fora, o rebadacatarabaxê. Teu pé tem que continuar banhado no azeite. Naquela sala de aula, banhado no azeite. Conversinha no WhatsApp, banhado no azeite. O rabadacai, o rebaixou, rabadaie. O remandaca, comprou, banhado no azeite, paga. O ramando, o rebadacai, o rabaixaio. Que heresia não, isso aqui é Bíblia. Moisés falou, caminho, conduta e caráter. Aí segue liberando a bênção dizendo, olha isso aqui. O ferro, olha isso aqui. Sejam de ferro e bronze os teus sapatos, os teus calcanhares. Sejam calçados por ferro, olha isso aqui, e bronze. Parece loucura, né? Meu Deus. Só que quando você olha para a cultura, escravo andava descalço. Mas quem era da realeza, andava calçado. Mas não era calçado com qualquer sapato. Era calçado adestrado para a guerra, para qualquer ataque. Aí você fala, para que sapato de ferro, de bronze? É porque se os teus pés forem atingidos, você não consegue sustentar a estrutura do corpo. Você tomba. Quando você olha para Romanos 8, versículo 15, se eu não me engano, nós não recebemos espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, de sermos chamados filhos. Pés ungidos para andar debaixo, dos princípios do reino. Era isso que o Senhor, que Moisés estava abençoando aquela tribo. Você consegue entender por que essa mulher não saía do templo? Porque ela entendia que ela não era escrava. Ela entendia que os pés dela estavam ungidos e cingidos, preparados para a batalha. Ela entendia que ela fazia parte da realeza e não da escravidão. Você entende que ela era uma mulher preparada, já estava pronta para a chegada do Messias? É por isso que ela não perde a hora, ela chega na hora certa. E ele termina dizendo assim, abençoando assim, olha, e que a sua paz dure como os seus dias. O que é que ele profetiza para a tribo de Azer? Longevidade. Só que não adianta a vida longa sem propósito. É por isso que ele vai alinhar tudo. É por isso que ele vai liberar tudo. Presta bem atenção, que essa tribo precisa. A bênção da família. Vai liberar a bênção dos pés ungidos por azeite, para não se extraviar do caminho, para permanecer com a conduta do céu. Entenda isso aqui, para obter caráter, dizendo aonde tu vai chegar, tu não pode perder o caráter, tu não pode ter falta de caráter. Aonde essa bênção vai te conduzir, você precisa se manter leal. Olha isso aqui. Quando você olha para essa palavra, você vai ver que ele libera unção com azeite. Calçados de ferro e de bronze. Esteja preparado para qualquer ataque, para qualquer guerra. Mas entenda que pés calçados é só para quem é real. Tu não é mais escravo. Quando tu olha para essa palavra, ele ainda diz mais: paz, longevidade sobre você. Aí você entende por que Ana tinha 84 anos, avançada em idade,
mas apontando para o final da vida, o cumprimento da promessa. Eu vou repetir isso aqui, apontando para o final da vida, o cumprimento da promessa. 84 anos, ela não se arrastava, ela não sobrevivia, ela tinha uma vida plena, sã, saúde mental, saúde espiritual e saúde física. Eu vou liberar essa palavra aqui, esse congresso desse ano, oração e gratidão. O tema escolhido é Deus dizendo: eu estou favorecendo o campo de Caetés com a bênção da tribo de Azer. Que bênção é essa? Olha isso aqui, vida física, mental e espiritual. Quando eu olho para esse tema, para esse texto, olhando para a história dessa tribo, eu entendo que precisamos começar bem, nos manter no nível para terminarmos no propósito. Entendeu isso aqui para a gente terminar? Quando eu olho para essa palavra, eu aprendo que precisamos começar bem. É bom começar bem, como Azer começou. Mas o meio vai falar muita coisa. É por isso que precisamos manter o nível. E esse nível não está na mão do homem. Lembra de Ezequiel 47? O cordel de medir estava na mão do anjo para medir a profundidade que Ezequiel ia atravessar. E quando eu falo no meio, manter o nível, é no meio das guerras, no meio das adversidades, até chegar ao propósito, ficar na régua de Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim: a tua régua não é a rede virtual, a tua régua não é do homem, a tua régua é a régua de Deus, e a régua de Deus está na palavra. A régua de Deus está na palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tribo de Azer, com toda essa bênção, chega uma hora que ela vai possuir a terra, vai entrar na terra. Só que lá estão os cananeus. E a ordem de Deus é: expulsa eles da terra. Tenta isso aqui para a gente terminar. Expulsa eles da terra. Uma vez que o povo de Deus pisou, domina a terra e expulsa o estrangeiro. Só que a palavra de Deus diz que a tribo de Azer parece que vai esquecer da bênção que está sobre ela. A tribo de Azer vai se vestir das vestes da omissão e vai achar que não tem nada a ver conviver com cananeu. Alguém está entendendo isso aqui? E não vai executar a ordem de Deus, expulsar os cananeus da terra. Quando não expulsa e se veste da omissão, não se iluda, tem mistura. E Deus não atua e não habita em mistura. Ele habita, age, o Espírito de Deus se manifesta aonde há pureza, onde há mistura, o Espírito de Deus não está. A palavra de Deus diz que por causa da omissão de Azer, vai se levantar a adoração, a idolatria. Olha isso aqui. As estátuas, os deuses vão comer. O povo de Deus vai começar a adorar Baal. É por isso que na tua casa não pode ter mistura. É por isso que nós não podemos ter duas línguas. A gente tem que mandar cananeu embora. É por isso que os teus olhos não podem contemplar qualquer coisa. É por isso que os marcos antigos da igreja não podem ser removidos. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus não habita na mistura. O problema é que a gente acha que o modernismo aceita a mistura. A palavra de Deus é a mesma. Eu estou falando de uma tribo que começa em Gênesis, mas o resultado de uma mulher que está no Novo Testamento. Olha para quem está do teu lado e diz: essa reforma que você está vendo aí fora não é da palavra de Deus. Isso é obra clandestina. E se é obra clandestina, pode aguardar que vai ter interdição. E essa interditação vai ser do céu. Porque na obra de Deus, na palavra de Deus, ninguém pode tocar. Ele vai aceitar mistura. O povo vai começar a adorar Baal, a adorar ídolos. Quando a gente fala de idolatria, a gente pensa nas imagens. Nós olhamos aqui, aqui não tem imagens. Mas a imagem que a gente gera no nosso coração. E aquilo que toma o nosso tempo, que a gente deixa o templo para ficar adorando aquilo que a gente deseja.
Não são os ídolos visíveis, são os ídolos que ninguém vê, mas a gente levanta altar no coração. Só que diz a palavra de Deus que a omissão operou. Só que Deus é poderoso. Que a palavra chegou primeiro. Olha para quem está do teu lado. A palavra chegou primeiro. A bênção chegou primeiro. Por que eu estou liberando isso? No meio do caminho a régua, parâmetro de Deus quebrou. Mas só que Deus encontrou. Lá no Novo Testamento. Numa única história escrita pelo detalhista médico Lucas. Uma mulher que veio da tribo para dizer, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para reescrever uma história. Eu estou liberando essa palavra para alguém, oh meu Deus, que tem a bênção de Deus, mas parece que no meio do caminho alguma coisa deu errado. Deus está dizendo, você é a resposta. Você pode olhar para esse tema, para esse texto, para essa palavra, você pode olhar para essa profetisa Ana e se espelhar nela. Você é a resposta. Nunca é tarde para recomeçar. É por isso que quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos na vida de Ana que o fogo ainda queimava e a chama ainda estava acesa. A essência da tribo de Azer foi restaurada por uma mulher posicionada. Entenda isso aqui. Hoje é só abertura do congresso. E como eu disse, não é obra do acaso e nem mais um congresso. É Deus dizendo o que foi que deu errado aí na sua vida. A palavra chegou primeiro. Olha para essa irmã que está do seu lado e diz assim, confrontos não foram feitos para fugir. Você não entendeu, não? Eu vou te explicar. O confronto protege o propósito. O confronto protege o propósito. Talvez alguém aqui não entenda, mas até o último dia desse congresso vai entender. É Deus dizendo, problema foi feito para resolver. Se coloca de pé comigo, problema foi feito... Pode, pastor, pôr a igreja de pé? Coloca de pé, por favor. Problema foi feito para resolver. Segura na mão dessa irmã, segura na mão dela. Segura, sacode a mão dela. Vamos terminar esse momento aqui com glória. Diz para ela, esse confronto não foi feito para você fugir. Esse confronto, o rebadacaio, é a proteção do propósito. Prove, irmã Raquel, provo. Cananeus estavam na terra. Azer achou melhor ficar indiferente. Azer achou melhor fingir que não estava vendo, fez omisso. Baal cresceu. A idolatria imperou. E Ana? O marido morreu. Ela podia olhar e dizer, acabou aqui. Vou mendigar, vou depender. Mas ela está dizendo, o confronto da morte, da perda, vai proteger o meu propósito. Você não entendeu, não? É alinhamento de visão. É alguém que entende que o que morreu já foi sepultado, mas se ela está viva, o propósito está preservado. É alguém que entende que só quem pode tirar e dar é Deus. É alguém que entende que a palavra chegou antes. É alguém que entende que não depende de coisas para ser feliz. É alguém que entende a sua raiz. Perdi o marido, mas não perdi o propósito. Alguém entende isso aqui? Alguém vai acabar com essa história de depressão, de angústia, de tristeza. Perdi o marido, mas não perdi o propósito. Orebadacai. A porta fechou, mas não perdi o propósito. Olha isso aqui. Ana restaura a essência da tribo de Azer. Ana restaura a essência da tribo de Azer. A chama está viva. Olha para quem está do teu lado e diz, a chama está viva? Pergunta para ela, a chama está viva? O chamado ainda está aí? Ou você é daquelas que só canta no coral? Ou você é daquelas que só adora aqui dentro da igreja? Ana está dizendo, o marido morreu, rebatacaio. Alguém lá atrás abraçou a missão, mas a chama aqui está viva, eu tenho raiz. Eu tenho a unção dos pés ungidos com azeite. O rebatacaio,
céus. Só quem tem a chama viva aí. Ana está dizendo, marido sepultado, idade avançada, mas eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que creio. A palavra chegou primeiro. É o resultado de uma vida perseverante, é o resultado de uma vida no templo, jejuando, oração, dia e noite. Só quem crê na vinda do Salvador coloca um tema como esse, num ano como esse, desafiador como esse. Só quem sabe no Deus que crê, entende a profundidade que é carregar e colocar para a igreja, apresentar para as ovelhas. Esse é o ano de oração e gratidão. É dizendo, não somos regidos pelo governo e as autoridades terrenas. Somos dirigidos e conduzidos pelo governo do céu. A igreja que ora não quebra, a igreja que ora não tomba. Vão perseguir a igreja porque a perseguição é desde a antiguidade. Mas a igreja que ora tem cântico de gratidão na boca. A igreja que ora vê o resultado, como já lá nas antiguidades, como já lá no livro de Atos, o milagre batendo a porta. Quem é o milagre? É quem estava preso sendo liberto. A igreja que ora sabe que o tempo não está contra nós, mas está a nosso favor. A igreja que ora sabe que quando ele ordena ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, pode passar o tempo que passar, mas a promessa é para quem persevera. É por isso que no Evangelho de Lucas nós vamos ver uma anciã de 84 anos, que guardou a bênção do pão abundante. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que o Espírito de Deus traga à sua memória, não é aquilo que falta, mas é aquilo que você tem. É por isso que Jesus vai dizer, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, e venha ao teu reino. Orebadacaio, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, na terra, na terra, na minha vida como é no céu. Está dizendo, bota em ordem a terra, como em ordem está o céu. De tanta coisa que eu acho que eu preciso, Jesus vai dizer, pede o pão, pede o pão. Tem alguém disposto aqui a orar pelo pão? Oh, rebadaia, ramandaca, manda o pão nosso de cada dia. O que é isso? É o pão abundante. É por isso que o mesmo Cristo vai pegar o pão, vai partir e vai dar graça. Porque ele sabe que o pão é resultado da oração. É Deus dizendo, eu estou tocando nos corações aqui, estou mudando a sua mentalidade. Para você ter um coração grato, não por que se abra a visão, para que você possa entender, para que nós possamos entender a bênção recebida. E a bênção não está nas coisas, mas está no Cristo. É por isso que Ana com 84 anos vai dar graças a Deus. E como é que termina esse versículo, esse texto? Termina ela distribuindo o pão. Termina ela distribuindo pão. Porque diz a palavra de Deus que ela falava do menino, do Cristo, do pão vivo, para quem esperava a rendição, para quem esperava o milagre. Eu quero orar com a igreja. Eu vou orar com a igreja, agradecendo por esse pão que foi liberado aqui. Mas eu vou fazer o que o Espírito de Deus colocou ao meu coração. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Desde as crianças que têm entendimento, porque filho de crente não é crente. Entendeu? Se não confessar, não é crente. Entendeu? Não adianta ter a bênção de Azé se não se apropriar dela. Porque quem tem a bênção se perde, a própria tribo. Mas Ana entendeu e passou a viver ela. Quem sabe nessa noite tem alguém aqui que, como a tribo, deixou a mistura entrar
E isso te afastou do caminho do Senhor. Isso roubou a presença do Espírito de Deus da sua vida. Mas como igreja de Cristo, nós não estamos aqui para te acusar. Estamos aqui para dizer que a bênção de Azer está aqui. Que bênção é essa? O Senhor quer ungir os teus pés com azeite, para que você possa caminhar na presença dEle, para que você possa ter uma conduta segundo a palavra dEle, para que você possa ter o caráter como o caráter de Cristo. Se tem alguém aqui que na galeria ou no meio da igreja deseja renovar a sua aliança com o Senhor, voltar para a casa do Pai amado e receber essa bênção, sai do seu lugar. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. É o próprio Senhor que te convida. A oportunidade está aberta. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que os seus caminhos estejam na presença de Deus, para que o seu caráter seja o caráter de Cristo, para que a sua mente seja a mente de Cristo. Se tem irmãs que oram na igreja, se tem um povo que ora, interceda, para que correntes sejam quebradas. E se você precisa restaurar a sua aliança hoje, hoje é o dia. De repente esse caminho seja o caminho mais longo que você vai fazer, mas é o caminho que vai te conduzir à vitória. Se tem, eu quero orar por você. Dá a mão aí à irmã que está do seu lado. Levante a mão dela para o alto e vamos orar. Dá tempo ainda de você descer da galeria, dá tempo ainda de você sair daí de trás e vir aqui na frente. Dá tempo. Aqui não é emoção, aqui é raciocínio, aqui é decisão. Entenda isso aqui é decisão, escolher o pão vivo. Entendendo que o pão da terra é bolorento, mas o pão que vem do céu, esse é o suprimento. Se tiver alguém, sai do seu lugar, ainda dá tempo, você desce aí. Você vem pelo meio desse corredor, pelo canto, eu quero orar por você. Mas se não tem, eu quero orar com a igreja. Levanta a sua mão, para que a ousadia de Ana, a perseverança de Ana, a bênção da tribo de Azer esteja sobre a sua vida. Levanta a mão dessa irmã com coragem. Você não sabe como ela chegou aqui. Você não sabe as guerras que ela enfrentou. Foi como a Deise disse aqui. Tem horas que a guerra está tão intensa, e no caso dela a guerra era a enfermidade que impedia ela de adorar. Mas só você sabe o que te impede de adorar. Só você sabe a guerra que você trava em casa, que impede da tua voz, do som da sua voz sair. Mas nessa noite, no poder da comunhão, nessa noite, erguendo a mão dessa irmã, ela vai ser renovada aí. Ela vai ser renovada. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Oh, papai, invocamos o teu nome. Invocamos o teu nome, Senhor, crendo na plenitude da tua palavra, pedindo que a bênção da tribo de Azer esteja sobre nós, Senhor, pedindo, Senhor, que assim como o Senhor fez com a tribo de Azer, o Senhor faça com as filhas do rei, o Senhor faça nesse congresso da Alfadenique, Senhor, o Senhor libere a bênção, do pão abundante, o Senhor libere a bênção da família, mandando embora todo espírito de confusão. O Senhor libere a bênção dos pés ungidos com azeite, alinhando o caminho, alinhando a conduta, o caráter. Pai, te pedimos, Pai, calçados não de escravos. Deus, os escravos não tinham sapatos, mas os filhos reais andavam preparados, calçados, adestrados. Te pedimos, Pai, a bênção da paz, da longevidade, vivendo a plenitude do seu propósito. Por isso que essa mulher que não orava, meu Deus, já estava enfraquecida, seja renovada agora, pedindo que as ferramentas espirituais sejam restauradas agora, pedindo que todo roubador da alegria seja dissipado agora, mas a bênção original do nascimento, a bênção, quando a Azer nasceu, seja ativada nesta noite, a alegria do Espírito, a alegria da salvação, o alinhamento de visão. Pedimos pelos corações quebrantados, pedimos pela percepção do Espírito, percepção,
pedimos, ó Pai, pelo quebrantamento. Pedimos pela destruição do roubador de alegria, mas a alegria da salvação, a bênção do pão constante, o rebadaca e o rabachaio. Sustenta minha irmã de pé, rebaia ramandaca e o rabachaio. Libera esse azeite, rebaiaca, que conduz ela ao caminho da cura. Deus está dizendo que está curando vidas aqui nessa noite. Deus está curando, tem uma unção da cura, tem um azeite de cura. O rebaia rabadaca e o rabachaio. Eu não falo só de curas emocionais, mas eu falo de cura física. O rebaia ramandaca e o rabachaio. Deus está removendo a tristeza. Deus está removendo a tristeza. Deus está devolvendo alegria, alegria para o casamento, alegria para os filhos. O rebadaca e o rabaxê. Deus está derrubando o rabaiaca. As obras das trevas estão te dando poder e autoridade para derrubar as estátuas de Baal e levantar um altar de gratidão, adoração ao Deus vivo. Sacode a mão da sua irmã, porque uma bandeira ensanguentada, o rebadaca chorabaraio. Uma bandeira ensanguentada, o rabaçou, o rabababaca e o rabaçai, o rebai, a rabadaca e o rabarai. Uma bandeira ensanguentada foi fincada aqui nesse altar, o rebai, uma bandeira ensanguentada, rebadaca e o rabaxé, o rabababai, aramanto e rebaraie, o rababai, aramanto cai o rabaxá. Uma bandeira ensanguentada, o rabacá. Deus está levantando Anas que vão restaurar a essência da tribo de Azer. Deus está levantando Anas perseverantes na oração, o rabacá, e devolvendo alegria para os lares aqui. Devolvendo alegria para os lares aqui. Se você crê nessa palavra e deseja, olha para essa irmã que está do seu lado, para esse irmão. Se não tem intimidade, aperte a mão. Mas se você deseja, dá um abraço, porque tudo que ela precisa é um abraço. E diz para ele: se prepara, porque tudo que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Se prepara, porque tudo que saiu da boca de Deus vai se cumprir. 84 anos e os olhos não se fecharam sem ver o Cristo. Se prepara, credes, porque tudo que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Libera a palavra para ela, libera a palavra para ela, porque Deus está dando filho, Deus está renovando. Libera a palavra de vitória, libera a palavra para casa, libera. O rebada cachorabaraio. Abre a boca e adora, abre a boca e já agradece, abre a boca e já agradece. Abre a boca e já agradece. O rebada catarabachai, o rebabababaiarabaca e o rabaxé. O rabando, tem fogo e não é estranho, tem fogo do Espírito aqui. O rebaiaca, o rebadaca e o rebaxai, o rebambocô e rebaiarabaca, o rebabababaca do rabaxaio. Tem fogo do Espírito aqui. Eu vou entregar o microfone agora. Mas levanta a mão quem precisa de cura. Vem para o meio do corredor se você tem fé. Quem precisa de cura, Deise não está aqui em vão, é cura, é cura. Mudança de diagnóstico, vem para o meio do corredor. Pode parar aí no meio do corredor mesmo. Só vem para o meio do corredor. Se está aí nessa ponta, fica no corredor daí. Se está nessa ponta de cá, fica no corredor de cá. Orebaiaca. A igreja, só a igreja que crê. Quem não crê não precisa não. Agora a igreja que crê, levanta a mão para o corredor. Orebadacai. Porque Deus está removendo células cancerígenas. Orebaia rabadacaturabachai. Orebaiacai. Orebadachorabacá. Deus está tocando em juntas e medulas. Orebadacatarabachai. Deus está soprando para doenças autoimunes. Oremandacai. Orebachai. Deus está tocando no sangue. Rebadaia rabadacá. Deus está tocando na pressão arterial. Rebadarabaxê. Tem azeite descendo no meio da igreja.
Deus está te dando renovo, mulher. Deus está trazendo a promessa original. Tem fogo sobre a tua cabeça. Tem fogo sobre o teu corpo. A igreja de Cristo não quebra. A igreja de Cristo é viva. Enquanto Deus cura aqui, Deus está quebrando cadeias lá. Tem estátua de Baal caindo por terra. A bandeira ensanguentada está na casa. Pai, é debaixo dessa atmosfera de glória que eu peço a ti, libera do teu azeite. Libera do teu azeite, Rebadacaio. Alinha a conduta, Rebadacaio. Libera do azeite. Orebaia Ramandacaio Rabaxê. Oremandacaio Rebadarabacá. Muda o diagnóstico. Os nossos olhos contemplam o Cristo vivo. O Cristo vivo. Rebadacachurabaraio. Olha a profecia. O rebadaca na casa. Olha a profecia na casa. O rebadacachurabaraio. Eu oro, Pai, para que o Senhor libere agora. Em nome de Jesus, a cura. A cura dos ossos, o rebadacai, o rebaixai. A cura do coração, rebadai. Das válvulas mitral, tricúspide, o rebadarabaixo, rabadacaio. A cura das doenças autoimunes, o rebadacaio. A cura desse mioma, vai arrancando aí agora. O rebadarabaixo, rabadacaturabaraio. Vai quebrando agora. E vai trazendo a bênção original, a alegria. Vai restaurando a alegria. O rebadacaio, rabaixaio. Vai pondo em liberdade os cativos. Libera o pão vivo, rebadacaio. Libera o pão abundante, o rebai, remandacaio, rabaxê. O rabababai, remandocaiu, rabaraio. Libera nessa noite, o rebacatarabarai. Libera. Levanta a sua igreja. O rebaiacá. Eu oro, Senhor, pelos obreiros da casa. Eu oro pelos aqueles que foram chamados pela chama viva. Eu oro para que no coração desses jovens, desses adolescentes, eu oro para que na mente dessas crianças, a chama do Espírito, o Espírito do temor do Senhor, a blindagem, o compromisso, Pai, hoje é o primeiro dia. Decreta a tua cura e o teu renovo. Nós oramos assim, Pai. Lábios ungidos para proclamar o evangelho da verdade. Pés, banhados no azeite, para andar debaixo dos princípios do reino. Você que recebe essa palavra, levanta a mão para o céu e da glória. Levanta a mão para o céu e da glória. Nós vamos sair daqui debaixo dessa unção, seguindo os princípios do reino. Igreja do Senhor, recebe a cura para a glória de Deus. Só você que crê, abre